Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Convertei-vos, nos diz o Senhor, porque o reino dos céus está perto. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus, por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensam que eram mais pecadores do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e nada encontro. Corte-a. Por que ela está inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor e glória a ti, Senhor. Cristo, palavra de Deus. Cristo, palavra de Deus. Nossas orações hoje de modo especial, pela recuperação de saúde do Santo Padre, o Papa Francisco, hoje na sua primeira aparição, depois da doença e agora também com a bênção. Que Deus possa iluminá-lo nesses dias de recuperação. Também, nossa alegria, ontem tivemos a celebração a primeira celebração presidida pelo nosso arcebispo, depois da sua posse na parte da tarde, às 3 da tarde, na catedral, e em seguida a missa de posse. Um momento muito importante. E vamos nos colocando. Hoje também encerramos a festa de São José na comunidade do bairro Primavera. Vamos conversar um pouquinho. Primeira leitura de hoje, livro do Êxodo. O chamado que Deus faz a Moisés é tirar um pouco ele da sua zona de conforto. Diz o texto
que Moisés apacentava o rebanho do seu sogro. Em meio a esta situação, Moisés depara então com uma cena especial. Ele foi ao monte de Deus e lá viu então um chamado do Senhor, a sarça que ardia. Moisés então, notando tudo isso, vai ao encontro, faz a sua experiência espiritual com este Deus, no seu contato com a palavra do Senhor. Moisés tem este momento diante da sarça. Primeira curiosidade, tem a curiosidade de saber o que está acontecendo. Primeiro momento e primeiro ato da fé é esta curiosidade. Devemos ser curiosos para descobrir de verdade por que Deus nos chama, o que Ele quer de cada um de nós e qual o objetivo do chamado. Moisés toma esta consciência e vai e observa que a sarça não se consumia. Aproxima, assim é o chamado de Deus. Cada vez que Ele nos convida, mais próximo nos tornamos daquilo que Ele deseja. Ao aproximar, Deus então chama. Deus nos chama da mesma forma que chamou Moisés. Chama Moisés pelo nome por 2 vezes. Também Ele te chama e várias vezes. Te conhece por inteiro. Sabe muito bem quem é você. E Ele te convida para uma missão toda especial. Moisés então responde ao Senhor: aqui estou. Assim deve ser também a nossa resposta diante de Deus. Estamos aqui, ou estou aqui. Na resposta que nós vamos dando, é preciso então se colocar diante deste Deus, para a ação deste Deus. Deus nos convida a nos aproximar cada vez mais. Moisés se aproxima por causa do chamado de Deus, mas é preciso observar o espaço de santidade. Retire as sandálias, pois este lugar é santo. Moisés compreende que o chamado o leva a experimentar Deus de uma forma diferente. Diante desta proximidade com o Senhor, aproximando desta presença do Senhor, a resposta diante de Deus. Deus diz quem Ele é para Moisés. Começa afirmando: eu sou o Deus dos vossos pais, Abraão, Isaque e Jacó. Este mesmo Deus que chamou a Moisés e que te chama também para esta missão. O convite é especial a Moisés, para que ele possa entender: eu sou este Deus. Moisés, ao fazer esta experiência, cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. Sinal de respeito, sinal da acolhida. Moisés respeita o nome do Senhor, conhece quem é Deus. Deus então afirma: eu vi e ouvi. Viu o quê? O que Deus ouviu? O que Deus viu? Viu a aflição do povo oprimido no Egito e ouviu os seus clamores por causa da dureza dos opressores. Deus vê, Deus nos convida também a fazer a experiência do ver. Mas atenção, além do ver, é preciso escutar, saber o que está acontecendo e se colocar a serviço a partir desse sinal. Viu, ouviu e agiu. 3 sinais importantíssimos. Deus conhece o sofrimento do seu povo e decide então libertar este povo. Assim, Deus nos convida também a um sinal de libertação, a um momento novo. Por isso, o convite: nós somos também
na terra o ouvido e os olhos de Deus. E precisamos ser também a boca do Senhor para anunciar. Eu vi, ouvi e anunciei. Vinde, vede e anunciai. É o convite que o Senhor faz a cada um de nós. Moisés toma consciência e diz: eu irei ver, irei aos filhos de Israel. Mas é preciso então ter uma certeza e um objetivo para onde ele vai e quem enviou. E se alguém me perguntar: quem me enviou? Qual é o seu nome? O nome de Deus é a experiência que nós vamos fazendo com Ele, esta revelação que o Senhor vai fazendo a cada um de nós. Deus então diz a Moisés que ele precisa então entender, anunciar que é o Deus dos seus pais, o Deus dos nossos antepassados, o Deus presente, o Deus que vive este sinal. Eu sou aquele que sou. Deus é Deus. Isto basta a cada um de nós. E a resposta de Moisés é justamente esta. Deus indica: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse a Moisés: assim dirás aos filhos, aos meus filhos que sofrem a opressão. Assim Deus te convida a anunciar a palavra, mas não uma palavra que oprime, mas uma palavra que liberta. Não uma palavra que prende, mas uma palavra que salva. Este sinal da libertação que o Senhor quer de cada um de nós. Este sinal que vai nos fortalecendo no caminho que nós devemos fazer. Segunda leitura de hoje, carta de São Paulo aos Coríntios. Nós não podemos ignorar toda a história e toda a memória do povo. Hoje dizia: se formos parar um pouquinho para pensar a história e a memória desta paróquia, quantas pessoas nós vamos lembrar que já nos precederam, que já se encontram no convívio de Deus, que fez essa paróquia crescer, chegar onde chegou. E quantos hoje estão meio acamados, adoentados, porque também anunciaram e ajudaram? Quantos viveram a fé até chegar o nosso tempo e o nosso momento? E do mesmo jeito, nós precisamos viver a intensidade desta fé para podermos anunciar a todos. Este é o caminho que nós vamos fazendo. Devemos beber desta fonte espiritual que é o Senhor e a partir desta fonte anunciar a palavra de Deus. O evangelho de hoje, vocês ouviram por 2 vezes Jesus afirmando: convertei-vos, convertei-vos. Se não vos converterdes, não sereis salvos. Convertei-vos. Se não vos converter, morrerão. Convertei-vos. Por 2 vezes, Jesus afirma este sinal da conversão. Mas por que ele vem então nos apresentar? Nós estamos no período quaresmal. O período quaresmal é um tempo de reflexão, um tempo de amadurecimento, um tempo da espera. É um tempo de preparação para a chegada do Senhor, paixão, morte e ressurreição. Este tempo favorável da grande parada, dos retiros espirituais, dos momentos de reflexões, desta graça que o Senhor vai nos revelando. E o convite do Evangelho de hoje é este: convertei-vos. Depois da conversão pressupõe mudança de atitude, vida nova. Pressupõe que cada um esteja atento para entender o que o Senhor quer. A conversão pressupõe também silenciar,
meditar, avaliar o caminho que nós vamos fazendo. Este princípio que nós desejamos. A conversão é um ato de amor, é uma atitude nova que nós vamos tendo diante da palavra, que salva e que nos liberta. Convertei-vos. Analise um pouco o seu coração, a sua maneira de agir diante da palavra de Deus, diante das pessoas, e o que você deseja, o que você quer realmente dentro de você que seja ponto de conversão. Em muitos momentos exigimos dos outros que se convertam, mas a conversão passa por nós. Eu preciso me converter. Eu preciso fazer a minha experiência espiritual, meu diálogo com Deus, assim como Moisés fez, e entender que a conversão é processo, é contato com o Senhor. É o diálogo que eu vou tendo com este Senhor. Este é o convite todo especial. Depois o Senhor nos apresenta a parábola da figueira. O que traz então esta parábola? O proprietário tinha uma figueira, todos os anos ele tentava e não conseguia encontrar figos. Primeiro sinal, já que a planta não dá os figos, então vamos cortar, jogar fora, porque ela pode estar inutilizando a terra. Pronto, é imediato. Primeiro sinal, nós queremos jogar fora. Não queremos ter trabalho. Quanto menos trabalho, melhor. Primeiro sinal, queremos distanciar. Mais fácil, muito mais fácil. O que o Senhor então nos apresenta é o seguinte: o fácil pode se tornar difícil, pode se tornar ruim, e nós não podemos agir assim. A parábola da figueira mostra o seguinte: é preciso ter cuidado, cuidado com o outro. Mesmo diante de tantas negativas, é preciso confiar que Ele vai mudar. É a força da oração, é a persistência. O vienteiro então pede ao Senhor: deixa eu cuidar de uma forma diferenciada desta figueira. Vou arrumar, vou adubar, vou colocar mais água, vou olhar de uma forma diferenciada. E quantas pessoas precisam deste olhar diferenciado, de enxergar o outro diante de tantos desafios? Alguns dizem: fulano não tem mais jeito. Mas será que é fulano que não tem mais jeito? Ou é nós que não queremos ter trabalho para poder ajudar o outro? Eu preciso esta confiança. Eu preciso olhar com olhar de misericórdia para o outro, no entendimento desta palavra e desta ação. É preciso abrir os olhos para contemplar esta graça do Senhor. Eu preciso cuidar de quem precisa de cuidado, cuidar de quem precisa ser escutado, cuidar de quem precisa ter voz e ter vez. Cuidado e zelo por aqueles que precisam de nós. Com a força da nossa oração, com cuidado e com atenção, busquemos sempre converter, não os outros, mas a nós em primeiro lugar, a nossa maneira de pensar e agir, como nós devemos estar verdadeiramente ao lado do Senhor. E esta conversão que interessa, que os nossos corações se abram de verdade para contemplar este Senhor que vai se oferecendo a cada um de nós. Assim como Moisés, estamos no lugar santo. É preciso ter cuidado. Dialoguemos com o Senhor para que Ele nos instrua, para que a conversão seja verdadeira. Eis o tempo de conversão, eis o dia